Olá, seja muito bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mês da mulher, que é o mês de março, que no próximo dia 8 aí é o Dia das Mulheres, e hoje nós vamos falar sobre a saúde delas. Quais são as doenças que mais têm acometido as mulheres? O que tem impactado a saúde feminina? Bom, e quem vai explicar pra gente é a médica ginecologista e também obstetra, doutora Ellen Costa. Ela que vem a Observações hoje falar sobre as experiências que ela tem tido no consultório, mas sobretudo o que tem impactado a vida das mulheres hoje em dia. Bom, doutora Ellen, obrigado pela sua presença aqui no Observações e para falar, claro, de um assunto tão bacana como esse, que é a saúde da mulher, nada melhor do que no mês que se comemora o dia delas, né? Com certeza, eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui com vocês e falar de uma coisa que eu amo, que é deliciosa, que é a saúde da mulher. Agora eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê hoje o cenário da saúde da mulher? É algo que tem chamado a atenção da classe médica? Tem chamado a atenção porque, na verdade, o comportamento feminino tem mudado bastante, né? Saiu até um estudo recente que mostrou que o pensamento feminino tem sido atualmente um pensamento mais progressista. Então, as mulheres, elas não querem mais ficar escondidas, deixadas para trás, elas querem se cuidar, elas querem ir para frente. E isso tem mostrado que elas têm procurado maneiras de se cuidar melhor, outras maneiras de preservar a sua saúde, de bem-estar. Agora, a gente sabe que hoje em dia a mulher, ela não tem só uma jornada, né? Como propriamente os homens, que chega ali do trabalho e vai descansar. No caso, a mulher chega, cuida da casa, cuida dos filhos, tem que levar no filho na escola, tem toda a vida dela também trabalhista. Então hoje, como que você tem visto também que esse estilo de vida desenfreado, de querer dar conta de tudo, tem impactado na saúde feminina? Nossa, impacta muito. Eu falo isso muito com as minhas pacientes, eu falo muito nas minhas redes sociais da mulher cansada, né? E realmente a jornada da mulher, ela não tem horário para acabar. Ela acorda e a hora que Deus quiser ela vai dormir. E é uma luta que nós temos tido também com os homens, de que eles ajudem, o termo nem deveria ser ajudar, né? Que eles também participem, assumam partes também dentro da casa para poder tirar essa sobrecarga que existe em cima da mulher. Então, realmente, hoje a gente percebe que a mulher, ela é sobrecarregada. Agora, esse estilo de vida, como que impacta na saúde da mulher quando você chega, por exemplo, a mulher cansada que chega no seu consultório? Como que isso tem impactado na saúde dela propriamente dita? Propriamente dito, na saúde mental, né? Porque ao final do dia, ela termina com uma sensação de que ela não fez tudo que ela poderia ter feito, o que ela fez não foi bem feito, não saiu da maneira como ela gostaria. Então, são mulheres que ficam mais estressadas, mais deprimidas, mais ansiosas. Então, a gente tem percebido isso muito dentro do consultório. Os transtornos mentais, eles têm aumentado bastante na saúde da mulher. Agora, com essa vida desenfreada que as mulheres estão tendo, elas estão também tendo tempo para poder olhar para si ou não? Acabam deixando para depois ou procrastinando algo que poderia ser feito muito antes em prol da saúde? Então, quando isso começou, quando esse movimento da mulher trabalhar, ir para fora de casa e ter a jornada de mãe, de esposa, de irmã, de filha e também de mulher trabalhadora, ela começou a postergar muito os cuidados dela. Então, as mulheres começaram a adoecer muito. Na atualidade, o que nós estamos vendo é que essas mulheres acordaram de que, opa, não é assim, eu tenho que cuidar de mim também. Então, ainda está bem devagar esse movimento, mas as mulheres agora elas estão percebendo que elas têm que puxar o freio um pouquinho e cuidar e olhar um pouco mais para elas também. Agora, falando propriamente dentro da saúde da mulher, em relação às doenças, hoje quais doenças têm atingido mais o sexo feminino? A gente poderia separar isso bem por idades, né? Porque as doenças que acometem mais a adolescente, elas são diferentes. As meninas estão começando a ter um ciclo menstrual, então geralmente as irregularidades menstruais, depois elas começam a atividade sexual, aí elas começam a procurar por conta de problemas na contracepção, gestações não planejadas, doenças sexualmente transmissíveis. E aí depois elas vão envelhecendo, começam a ter os problemas relacionados à fertilidade ou os próprios problemas obstétricos, né, decorrentes mesmo da própria gestação. E à medida em que elas vão envelhecendo, as doenças que são relacionadas ao processo de envelhecimento. Então começam a aparecer as doenças cardiovasculares, começam a aparecer os cânceres, osteoporose, as doenças neurológicas como Alzheimer.
Bom, então esse conjunto todo de doenças que a gente tem visto aí, é claro que hoje o dia a dia é diferente, né? A mulher de antigamente não é a mulher de hoje em dia, mas como que isso tem impactado também na saúde da mulher? Por exemplo, antigamente, pela sua prática de consultório, que já tem aí mais tempo, o que antes era mais raro de surgir nas mulheres e que hoje tem surgido com mais facilidade por conta justamente desse estilo de vida? Bom, as mulheres estão envelhecendo, né? Então, as doenças crônicas, elas têm se mostrado mais presentes no consultório, né? Então, as doenças neurológicas, neurodegenerativas, elas têm aparecido mais frequentes no consultório justamente por conta desse envelhecimento da mulher. Hoje, é difícil entrar uma mulher no consultório que não tenha uma queixa de depressão, de ansiedade, uma dificuldade de dormir. Então, as mulheres têm dormido muito mal, têm se alimentado muito mal. Tem, por conta desse estilo de vida louco, né, sido mais sedentárias, então elas não têm feito atividade física, então por isso as doenças crônicas elas estão realmente à frente aí das mulheres. Agora, a gente também tem visto que a própria sociedade, ela acaba imputando em cima da mulher as obrigações de casa, né? Hoje em dia também com as mães solos, a questão de manter a própria casa. Então, na sua opinião, hoje, como que as mulheres têm lidado com isso? Elas têm conseguido passar por isso ou a duras penas e que no final das contas paga com a saúde? Tem sido a duras penas, viu? Não tem sido fácil para as mulheres ainda não, ainda é uma batalha solitária. A mulher que trabalha, a mulher que é dona de casa, a mulher que cuida dos filhos, ainda tem sido uma batalha solitária. Elas têm, a gente vê que muitas delas têm tentado sobreviver, elas não têm vivido, elas têm sobrevivido, então tem sido bem a duras penas que elas estão passando por esse processo. Bom, e a gente tem visto também, você está falando, você já falou aqui na entrevista, no primeiro bloco, em relação à saúde mental. Hoje a gente tem uma síndrome que está sendo até muito famosa em relação a esse esgotamento da mulher, que é a síndrome de burnout, que pode dar em homens também aí que acabam trabalhando além da conta. Então, essa síndrome de burnout, a pessoa acaba, ou seja, se queimando de dentro para fora e quando vai ver já cai de cama, entra em depressão e aí às vezes a pessoa acaba até cometendo, né, o autoextermínio. Isso também, quando chega no seu consultório, acaba que, apesar de você ser ginecologista também obstetra, acaba tendo que ser também um pouco de psicóloga para poder entender aquilo ali que a mulher está vivendo, né? Um pouco não, eu falo que eu sou muito psicóloga dentro do consultório, porque a gente acaba criando um envolvimento com a paciente. Eu tenho pacientes que já acompanham comigo há 10 anos, há mais tempo, e então a gente passa por tudo, é aquele momento que ela engravidou e tudo mais, então acaba que cria uma confiança mesmo, e elas vêm mesmo com isso, eu não sei mais quem eu procuro, eu não sei o que fazer, pede socorro mesmo, e muitas vezes no consultório a gente é mais psicóloga mesmo do que médica, e na verdade faz parte, né, porque a ideia da promoção de saúde é a saúde física, mental, biopsicossocial. Então, tudo isso está envolvido no cuidado da mulher, você acolher ela não apenas nas queixas físicas, mas também acolher ela no momento em que ela está passando na vida. Agora, quando a gente também se refere em saúde da mulher, muitas pessoas em casa podem ter visão equivocada de que seja somente a saúde íntima, e não é verdadeiramente isso, né? No caso, tem que se olhar para o todo da mulher, porque às vezes aquele problema íntimo que ela está tendo ali, quando chega no seu consultório, foi causado por alguma outra questão que está impactando o dia a dia dela, né? Ah, sim. O médico que não tem uma visão completa da paciente, do paciente, isso para quem atende homens e mulheres, o médico que não tem um olhar completo para o paciente, ele deixa passar muita coisa. Muitas vezes a paciente vai à procura de um problema bem íntimo, achando que vai sair de lá com um remédio, e na verdade a coisa é muito mais extensa, a abordagem ela é muito maior, a gente tem que abordar qual que é a situação, que é a situação atual da mulher, de família, de trabalho, de tudo, para poder oferecer para ela um tratamento, porque se você não faz essa abordagem completa, ela vai voltar, o problema fica crônico, ele piora, e aí você acaba não ajudando o paciente. Agora, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do seguinte, às vezes vai atrás de remédios, né, para tentar mascarar algum sintoma, alguma coisa que esteja sentindo. Você tem percebido também que as mulheres têm se automedicado mais para dar conta de toda essa rotina? Ah, sim, com certeza. A automedicação eu acredito que sempre existiu, né, mas é o pior caminho, porque na verdade você acaba postergando um tratamento adequado, você acaba deixando de tratar da melhor maneira de fazer com que o ambiente
para você fique melhor e que você consiga superar aquele passo, né? A automedicação realmente ela acontece muito para tudo, até para pequenas doenças e pequenas infecções ginecológicas, mas até para doenças neurológicas também. A gente vê aquela mulher que precisa e ela vai e pega um remédio emprestado da sogra, um remédio emprestado da vizinha e começa a tratar, e aí vai ao posto de saúde e fala com o médico que está lá atribulado, que está tomando esse remédio, nem fala que pegou emprestado da vizinha e pede para ele fazer a receita e vai e faz, entendeu? Então isso é muito perigoso. Vale ressaltar que quando a pessoa se automedica, ela pode também estar provocando uma resistência maior quando ela realmente precisar daquele medicamento, né? Não só uma resistência maior, mas ela não está tratando. É como eu falei, você não pode olhar só dentro de uma caixinha pequena, você tem que sair dela e olhar tudo, o que está promovendo aquela situação. Então você tentar sentar e tentar entender o que está provocando, às vezes a paciente vai atrás de um remédio para resolver uma coisa que está incomodando há dias e não vai ser isso que vai resolver, é você sentar mesmo com ela e falar, olha, se você não mudar sono, se você não mudar alimentação, se você não mudar esse estilo de vida, você vai continuar doente. Tá certo, então, doutora Ellen, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Algar Telecom apresenta Hugo e Guilherme em Pará de Minas. Dia 22 de março no estacionamento da FAPAM. Hugo e Guilherme, DJ Pedrinho Moura. Douglas Rangel e DJ Goga. Adquira seu ingresso pelo site Ingresso SA ou em um dos pontos de venda oficiais. Hugo e Guilherme, pela primeira vez em Pará de Minas. Uma realização Cena 34 Produções. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até
é da chikungunya, você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde da mulher. Bom, doutora Aérea, agora a gente vai falar sobre quais são as principais queixas que as pacientes chegam no seu consultório. Nós temos queixas variadas, como eu falei, varia bem pela idade, né? Mas a gente tem muito queixas relacionadas à contracepção, queixas relacionadas à fertilidade, queixas relacionadas a sangramentos, à endometriose, a síndrome de ovário polimicrocístico, queixas relacionadas à própria menopausa. Então, a gama de queixas do consultório ginecológico é extensa. Agora, a gente tem visto também em relação aos métodos anticoncepcionais, né, que essas são, na verdade, bombas de hormônios, né, que as mulheres acabam tomando. Como que isso tem impactado a vida das mulheres? Porque antigamente muita gente usava tabelinha, não se tomava tanto remédio quanto se toma hoje. Então, essa questão hormonal, como que você tem percebido? É uma questão que, com acompanhamento, dá certo, ou se não tiver, a pessoa pode acabar até se matando com isso? É muito perigoso a automedicação, especialmente de anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles são uma castração química feminina. E isso tem que ser entendido e reconhecido, de que uma mulher, quando ela decide fazer o uso do anticoncepcional hormonal, ela está fazendo uma castração química. Tem implicações na saúde, tanto a pequeno quanto a longo prazo. Então, para fazer a definição de um método contraceptivo, é muito importante que a mulher vá ao ginecologista e decida com ele qual que é o melhor método para ela naquele momento de vida em que ela está. Agora, a gente está falando então, né, da saúde íntima da mulher. Hoje, quais são as principais dúvidas que as mulheres têm em relação ao próprio corpo e também à saúde como um todo? As dúvidas que elas têm em relação a como elas podem conduzir realmente a questão da contracepção, como elas podem conduzir a questão da própria gestação, da saúde íntima das filhas. Então, muitas mulheres vão porque querem que as filhas já vão ao ginecologista para elas não passarem os perrengues que as mães passaram, né? Então, a gama de queixas mesmo do consultório ginecológico, ele é bem variado. Mas o que a gente tem percebido hoje é que a mulher tem buscado se cuidar. Elas estão olhando muito mais para o futuro do que só para o presente. Elas não chegam hoje com uma queixa apenas, eu quero resolver o problema. Ela fala, eu quero resolver o problema e como eu posso fazer para não piorar no futuro? Agora, na sua opinião, há muito tabu ainda em relação à mulher conhecer o próprio corpo? E quando eu falo isso, não é no aspecto somente íntimo, mas, por exemplo, a mulher se tocar mais, ver que se tem alguma coisa errada no corpo, porque, como a gente falou no primeiro bloco, esse dia a dia muito atribulado, a mulher acaba esquecendo dela mesma e acaba esquecendo também de olhar para si. Opa, peraí, surgiu essa pinta diferente na minha pele, ou então eu estou sentindo um nódulo, né, próximo à minha área íntima. Então, como que você percebe isso também no consultório? Nossa, melhorou muito, sabe? Eu vejo ao longo, né, dos anos do consultório que as mulheres tinham muita dificuldade mesmo em se tocar, em se autoexaminar. Então, às vezes a gente perguntava, mas você tocou? Ela, não, eu tenho, como que eu faço? Hoje não, as moças mais novas, elas estão chegando já sabendo tudo, que elas têm que examinar, que elas têm que olhar, elas têm que se tocar, elas têm que perguntar, né? Então, está tendo uma mudança muito grande nesse comportamento da mulher em termos do autoconhecimento. Agora, em relação à saúde íntima, hoje quais são os problemas que você mais diagnostica lá no seu consultório? Olha, hoje a gente tem tido a maioria dos problemas relacionados com o estilo de vida, né? Então, problemas que são provocados por conta de um comportamento sedentário, problemas provocados por conta de alimentação inadequada, impacta muito na vida ginecológica da mulher, na saúde ginecológica, na saúde reprodutiva, na gestação. Então, os grandes problemas que eu tenho enfrentado dentro do consultório é realmente relacionados à questão de estilo de vida da mulher. Agora, em relação ao estilo de vida, mas, por exemplo, quais são os primeiros sintomas que as mulheres falam assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada com o meu corpo, eu tenho que ir no médico para poder ver o que está acontecendo. Já quando chega nesse aspecto, as pessoas já estão aí numa situação mais grave ou já no início as mulheres têm ido mais cedo ao consultório? Como que tem sido isso? Bom, elas começam a perceber alterações de secreções vaginais, as secreções vaginais começam a mudar, elas dão bastante sinal para a gente de como que está a saúde da mulher, alterações do ciclo menstrual, então as mulheres que tinham ciclos regulares passam a ter uma irregularidade
do comportamento da menstruação. Alterações de pele, fala muito da saúde íntima da mulher, aquela mulher que tinha sempre uma pele boa e começa a ficar com uma pele mais acneica, mais oleosa. Então dá bastante sinal para a gente. E as mulheres têm ficado muito espertas com relação a isso. Elas têm percebido que cabelo, unha, pele, alteração de ciclo, alteração de secreções vaginais, elas estão realmente bem ligadas à saúde ginecológica. Agora, quando uma mulher apresenta um problema, né, ginecológico, algum problema na saúde íntima, acaba também virando um constrangimento, às vezes, antes de buscar um médico, tem aquele constrangimento, às vezes, se ela for casada ou então namora, tem aquele constrangimento do parceiro, né? Você acha que hoje também as mulheres, na hora do sexo, na hora da saúde íntima também sexual, elas estão mais preocupadas com isso ou também têm deixado a desejar em relação aos cuidados que devem ter? Uma coisa que não progrediu muito, que eu tenho percebido, é que realmente quando se trata da saúde sexual, especialmente quando a mulher acredita que está relacionada a alguma doença sexualmente transmissível, ela realmente tem postergado bastante a procura pelo ginecologista para o tratamento. Então, apesar de toda a liberdade que a mulher conquistou, e também inclusive a liberdade na vida íntima dela, elas não entenderam que essa liberdade traz consequências, né? E que é importante, já que quer tanta liberdade, que ela esteja sempre alinhada com o ginecologista, tanto nas questões das prevenções. Prevenções que a gente fala são não só os exames mesmo de rotina, até o próprio uso do preservativo, que hoje tem sido uma coisa que a gente tem batalhado muito com as mulheres mais novas e que elas estão deixando de lado. Então, muitas doenças que já há muito tempo estavam caindo a taxa, elas estão voltando por conta desse comportamento que está começando a deixar mesmo a desejar. É interessante a gente falar isso porque, assim, pelos dados, né, na pesquisa que eu fiz, é cada vez maior o número de meninas que começam a vida sexual cada vez mais cedo. Não à toa, o governo federal começou aí a vacinar contra o HPV também dentro das escolas. E essa relação também em relação às infecções sexualmente transmissíveis, porque muitas pessoas, né, infelizmente a sociedade é assim, acha que camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, é somente para evitar uma gravidez indesejada. E não, ela na maioria das vezes, ela também é eficaz para impedir que a mulher, porque mulher também contrai, a gente tem que citar isso aqui, as infecções sexualmente transmissíveis, como hepatites, como a questão do HIV e também da sífilis, né? Sim, contrai até com mais frequência do que o homem. Então, as mulheres, com relação às doenças sexualmente transmissíveis, elas ficam mais doentes. Tanto que o câncer de colo de útero, que é um câncer importante feminino, ele é uma doença sexualmente transmissível, né? Que a gente consegue, hoje a gente vai ter uma melhora muito grande daqui a uns 15, 20 anos nos números por conta da vacinação, que hoje a gente está vacinando os adolescentes, né? Mas é importante a gente sempre frisar que a vacina não diminui a necessidade do uso do preservativo, né? A gente tem as outras doenças, os números de HIV cresceram muito nessa população aí de adolescentes, a torno de 18 a 25 anos de idade. Você olha os gráficos dos picos da doença, eles estão concentrados aí no final da adolescência e adultos jovens. Agora, vale também ressaltar para quem está nos assistindo que o diálogo em casa também sobre saúde sexual, sobre a questão da prática sexual, tem que começar cada vez mais cedo, porque os jovens também estão tendo acesso a isso mais cedo, né? Eles estão tendo acesso a isso mais cedo, eles estão conversando entre si mais cedo, e a orientação melhor é dentro de casa, e se os pais não conseguem conversar isso com os filhos, que encaminhe eles para um profissional adequado, não deixe eles descobrirem as respostas, que a maioria das vezes não são as respostas certas, na rua. Eles têm que procurar uma informação adequada para poder prevenir da melhor maneira possível as doenças. Agora, dentro da saúde íntima da mulher, eu gostaria que você fizesse um paralelo entre o estresse que a mulher tem vivido hoje em relação aos efeitos que isso tem na saúde sexual feminina. O estresse acaba muito com isso. Na verdade, a gente falando de libido, né, que é onde começa tudo, a libido feminina ela está diretamente relacionada às questões psicológicas, às questões mentais. Então, a mulher cansada, ela geralmente vai ter uma libido diminuída e, com isso, o relacionamento íntimo fica prejudicado. E também a questão que, querendo ou não, o sexo também, ele produz benefícios para a mulher, acaba também perdendo esses benefícios, né? Perdendo esse benefício, porque é saúde. É a saúde da mulher, é a saúde do casal, é a saúde do relacionamento. A mulher e o parceiro que estão em sintonia,
saúde deles fica em sintonia, os filhos, né, as pessoas envolvidas. Então, uma mulher cansada, por conta de tudo que a gente já conversou aqui, a saúde sexual dela realmente fica bem prejudicada. Agora, e por falar também dentro da saúde sexual, há uma cobrança excessiva também para que a mulher sempre esteja à disposição e também a mulher sempre esteja saudável para suprir ali as necessidades do seu parceiro. Isso também tem que ser jogado no chão, né? O homem visualiza muito a mulher como mais alguma coisa que ele vai ter em casa. E não é assim, né? E não é dessa maneira. Ela também tem as necessidades dela que a imensa maioria das vezes o homem não supre. Não supre porque não sabe ou não supre porque não tem interesse em aprender a suprir. A conhecer também, né? Aprender a conhecer. Eu vejo isso no consultório, eu vejo casais assim que a mulher vem e eu pergunto, mas como meu parceiro esquece, porque se depender dele não vai rolar nada, tem que ser eu sozinha. Então já fica aí o alerta aos homens que estão assistindo que vocês também têm que fazer a parte de vocês, porque não é só a mulher. É de casal. Se ele procura a mulher para ter um retorno, ele tem que oferecer algo em troca para a mulher também. É uma relação. É um cuidado que tem que ter com o outro, né? Exatamente. É uma reciprocidade. É isso que faz um relacionamento ficar bacana, ficar gostoso. É os dois estarem na mesma sintonia. Né? Tá certo, então, Ellen. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Algar Telecom apresenta Hugo e Guilherme em Pará de Minas. Dia 22 de março no estacionamento da FAPAM. Hugo e Guilherme, DJ Pedrinho Moura, Douglas Rangel e DJ Goga. Adquira seu ingresso pelo site Ingresso SA ou em um dos pontos de venda oficiais. Hugo e Guilherme pela primeira vez em Pará de Minas. Uma realização Cena 34 Produções. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde da mulher. Bom, doutora Elia, agora a gente falou no último bloco muito sobre a questão da saúde íntima da mulher, mas agora falando do organismo como um todo. A gente tem visto aí alguns fatores de risco acometerem não só as mulheres, mas os homens também, mas sobretudo as mulheres, que hoje é a maior parte da população. Em relação à obesidade e também ao sedentarismo, como que isso impacta diretamente o organismo da mulher como um todo e a saúde dela no dia a dia? Nossa, obesidade e sedentarismo hoje são os dois principais fatores que estão adoecendo, não apenas as mulheres, mas a população geral. Nós estávamos falando aqui no intervalo que chega a ser ofensivo para algumas mulheres você falar a respeito de sedentarismo, de prática de atividade física, de alimentação, porque a coisa está muito grande, está muito forte. As mulheres, não as mulheres, os homens, a população em geral, eles não querem ter esforço, né? Eles querem ser, como é que eu vou usar o termo? Eu falo assim, quando a mulher chega lá com obesidade, ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. Ela quer tomar um remédio que resolva o problema, mas não quer fazer a própria parte dela. E com isso, a população está adoecendo. Agora, a gente tem que citar para a mulher e também para qualquer outra pessoa que esteja, sedentária ou obesa, que isso, às vezes, hoje a pessoa está, entre aspas, saudável em relação aos índices dos exames, porém, essa obesidade, essa questão do sedentarismo lá na frente, a conta vai chegar, né? A conta chega. Não tem jeito. Se você mantiver a obesidade, o sedentarismo, a conta chega. Não tem jeito, ela não fecha no final. Então não adianta você querer ter um envelhecimento saudável se você não cuida do seu corpo. Agora, em relação também a doenças que são provocadas pelo sedentarismo e pela obesidade, no seu consultório hoje, quando a mulher chega com alguma queixa, você já automaticamente diagnostica que é por conta do sedentarismo e da obesidade? Sim, porque muitas doenças... Vou dar um exemplo de uma doença da síndrome dos ovários polimicrocísticos, né? A síndrome dos ovários polimicrocísticos, se você quiser fazer um tratamento efetivo para essa mulher, ela é baseada na atividade física e na alimentação. Então, muitas vezes a mulher acha que eu vou chegar lá e vou dar um remédio e ela vai embora. Não, se você não for para a academia, fazer a sua atividade física regular, 3 a 5 vezes por semana, se você não for ao nutricionista corrigir os seus hábitos alimentares, não vai ter melhora, e não melhora mesmo. E às vezes só de conversar com o paciente, como está o seu sono, como está a prática de atividade física, como está a sua alimentação, você já vê que o problema dela não é só aquela queixa que ela trouxe, não. O problema é muito maior. Agora, em relação ao que você disse, a sono e alimentação, querendo ou não, quando a pessoa dorme bem, quando o pessoal hoje em dia na classe médica fala um sono reparador, né? Se a pessoa tem um sono reparador, ela consegue também ter uma saúde melhor, e se tiver uma alimentação balanceada e regrada, melhor ainda, né? Olha, se você não tem alimentação adequada, não pratica atividade física, não dorme, não tem controle de estresse, você vai ficar doente. São os 4 pilares mais importantes para a manutenção da saúde do homem, da mulher, da criança: alimentação, atividade física, sono e controle e manejo do estresse, né? Saúde mental. Se você consegue ter os 4 bem integrados, você consegue ter uma saúde adequada. Agora, muitas mulheres hoje têm chegado nos consultórios, seja de endocrinologista ou propriamente de ginecologista, que envolve a saúde da mulher como um todo, e pedido aquela injeção Ozempic para poder emagrecer o mais rápido possível. E a gente tem que citar para as pessoas que, da mesma forma que se tem uma disciplina para tomar um remédio como esse, o Ozempic, tem que ter uma disciplina para tomar,
atividade física também basta mesmo o mesmo fator ali, né? Ter disciplina, entender que a atividade física é necessária para o seu corpo, a chama que vai te manter viva por muito tempo, né? Sim, na verdade eu vou mexer até em vespeiro aqui. A indústria farmacêutica não quer que a gente emagreça e que pratique atividade física. Que emagreça naturalmente, né? Naturalmente, porque isso já é desde anos. Começou antes primeiro com os anorexígenos, né? Quem nunca ouviu falar do tal do femiproporex, anfepramona, depois veio a sibutramina, depois começou as outras injeções, cirurgia bariátrica, tudo. Alguém ganha com isso, sempre. Alguém sempre vai ganhar com isso. E as pessoas querem ganhar o benefício do emagrecimento sem fazer nada. Então, não adianta, vai surgir remédios mais eficazes que o Ozempic, mas se o básico não for feito, então se o dever de casa não for feito, que é a atividade física e a dieta, não adianta, vão ser milhões de dinheiro, né, jogados para a indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica enriquecendo. Sem contar que são substâncias nocivas também ao corpo, né? Sim, não existe... Eu aprendi uma frase, não existe almoço grátis. Não existe. Qualquer coisa que você for utilizar, você vai ter que pagar de alguma maneira. E, infelizmente, hoje em dia tem sido com a saúde, né? Paga com a saúde. Agora, hoje as mulheres, elas têm muita informação nas redes, tem informação também na palma da mão, seja também na televisão, como a gente está fazendo aqui agora. Mas, ainda quando chegam no seu consultório, tem muita dúvida ainda sobre coisas básicas, né? Como solucionar isso? Informação. Pegar o que eu tenho falado com as pacientes, me dá o que você está vendo, me dá o que você está lendo, vamos conversar a respeito, conversar. É informação, mas é informação de qualidade, porque as redes sociais são maravilhosas para permitir as pessoas de interagir, mas existe o tal do algoritmo, né? Então, dependendo do que você está pesquisando, o algoritmo ele vai te jogar para um lado negro, né? E, em vez de te ajudar, vai piorar. Então, às vezes, a mulher chega com uma série de tabus, de ideias mirabolantes, que você fala, nossa, de onde você tirou? E ela vai mostrar. Então, tem que tomar muito cuidado, sim. É bom, mas é muito perigoso também. Agora, as mídias também têm feito as mulheres se automedicarem, mas, sobretudo, se basearem em blogueiras, em pessoal que não tem nada a ver com a classe médica. E aí, quando, como diz, o caldo entorna, chega lá no consultório e aí quer que a médica resolva a situação, né? E tem chegado, viu? E tem chegado. Cada ideia mirabolante... Eu falo assim, gente, de onde que o pessoal tem tirado isso, né? De qual que é a origem disso tudo? Eu não sei se esse pessoal, os blogueiros, se eles ficam pensando em casa alguma maneira diferente para poder viralizar. E quem paga o pato é a pessoa que está do lado de cá, porque são pessoas que são influencers, porque tem pessoas que vão atrás deles, estão admirando eles querem ficar igual, quer ficar parecido. Nossa, eu vou seguir o passo a passo dessa pessoa. E aí essa pessoa passa uma fórmula esquisita para X ou Y, as pessoas seguem. E é muito perigoso, tem aparecido muita coisa estranha e diferente no consultório. Agora, em relação à doença causada pela obesidade e o sedentarismo, hoje a gente tem o sistema cardiovascular como o maior vilão. Muita gente acha que às vezes é o câncer de mama que mata mais mulheres, mas hoje tem sido as doenças cardiovasculares, não é isso? Sim, a principal causa de morte das mulheres hoje são as doenças cardiovasculares e secundárias às doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, os AVCs. Então, isso é em consequência do impacto do sedentarismo, da obesidade principalmente, do sono ruim. O sono ele é fundamental para a saúde cardiovascular. Então, as pessoas têm ficado no celular até meia-noite, 1h da manhã, e acorda às 5 horas da manhã, vão viver menos. Até porque as pessoas precisam de no mínimo 6 a 8 horas para poder repor aquele conteúdo, aquele descanso necessário para o corpo poder novamente no outro dia estar funcional, né? E não só o tempo de sono, mas o horário do sono. O sono é noturno. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu durmo de dia, eu reponho esse sono. Não repõe. O sono noturno que é o sono reparador, que é o sono saudável, é o sono que vai promover a saúde. Então não adianta você trabalhar a noite inteira ou ficar a noite inteira e falar, vou dormir durante o dia que eu compenso, que não compensa. A conta não vai fechar. É o sono noturno por conta de que nós temos engrenagens que funcionam durante o dia, engrenagem que funciona durante a noite. Nós temos hormônios que são
produzidos durante o dia, hormônios que são produzidos durante a noite. Se você não permite que a engrenagem se encaixe, você vai adoecer. Agora, a questão também da hipertensão é algo que as mulheres têm que se atentar, porque, por exemplo, de uma hora para outra a pressão sobe e já vai e toma um remédio ali, sem às vezes ter ido no cardiologista ou no médico propriamente da mulher, para saber se era necessário aquilo ou se foi só um pico de pressão, né? Nossa, eu vejo muito no consultório, as mulheres elas estão ficando assim, assíduas na questão da prevenção, do Papa Nicolau, de fazer um ultrassom endovaginal, mas elas não têm olhado o coração. Eu pergunto, como é que está a sua pressão? Você tem olhado? Como é que tem olhado o seu coração? Elas até desconversam da história, sabe? Ah, não, minha pressão é normal. Eu falei, mas quando foi a última vez que você mediu? Ah, não faço ideia, deve ter uns 2 anos. Então, na verdade, as mulheres têm negligenciado a saúde cardiovascular, a avaliação da pressão. Não é só ir lá e fazer glicose, hemograma, colesterol, tem que fazer um cuidado pessoal mesmo, ir lá medir a sua pressão pelo menos uma vez por semana e ver como que está andando a saúde mesmo do coração. Até porque, em relação a doenças do coração, geralmente quando ataca ali, né, que é a principal válvula de bombeamento de sangue do corpo, acaba que a pessoa às vezes não tem nem chance de procurar um atendimento. Tem ali às vezes um infarto fulminante e morreu. Exatamente. Então, tudo hoje gira em torno da prevenção. Tudo hoje gira em torno da prevenção. Ou seja, ir ao médico regularmente, mas sobretudo estar ciente também do que está acontecendo no próprio corpo e na própria rotina, né? E fazer o para casa. E fazer o dever de casa. Não adianta você ser assíduo no médico, assíduo nos seus exames, mas continua desembalando mais, né? É muito salgadinho, é muita Coca-Cola, é muito sorvete, é muito hambúrguer, é muita pizza. Não adianta também, não existem milagres, né? A pessoa tem que fazer a parte dela. A gente fala muito isso, descascar mais, desembalar menos e colocar e fazer musculação, botar o músculo para trabalhar. Tá certo, então, Ellen, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Algar Telecom apresenta Hugo e Guilherme em Pará de Minas. Dia 22 de março no estacionamento da FAPAM. Hugo e Guilherme, DJ Pedrinho Moura, Douglas Rangel e DJ Goga. Adquira seu ingresso pelo site Ingresso SA ou em um dos pontos de venda oficiais. Hugo e Guilherme pela primeira vez em Pará de Minas. Uma realização Cena 34 Produções. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre
para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde da mulher. Bom, doutora Ellen, ao longo do programa todo a gente veio falando sobre coisas que impactam a saúde da mulher, mas vamos falar então de soluções, de tratamentos e de coisas que as mulheres podem fazer para se cuidar mais e serem mais saudáveis. Como então as mulheres podem ter uma vida mais saudável daqui para frente? Hoje as mulheres que estão assistindo ao nosso programa, né, às vezes os pais também que estão assistindo, como incentivar, né, essas mulheres a terem um estilo de vida melhor? Bom, incentivar a ter um estilo de vida melhor seria incentivar a prática da atividade física, mas eu gostaria de fazer um adendo aqui que não é qualquer atividade física, tá? Hoje a gente já sabe que se a mulher quiser ter um benefício real da atividade física, ela tem que trabalhar músculo, tá? Então, eu vou fazer uma caminhada de 20 minutos, vai ser bom, mas se você quiser ter saúde, é musculação. É trabalhar músculo, é trabalhar força muscular, alimentação, tá? Então, a gente tem que voltar naqueles 4 pilares que eu falei no outro bloco. É atividade física, priorizando o músculo, tá? O ganho de massa magra, a alimentação adequada, o sono, principalmente o sono noturno, e controles de estresse, das situações que causam os estresses. E como controlar esse estresse? É uma pergunta difícil também. Primeiro, identificar a causa, né? Algumas vezes a gente consegue. Terapia. Eu falo que terapia todo mundo tinha que fazer. Se todas as pessoas do mundo fizessem terapia, a gente não tinha 1/3 dos problemas que a gente tem hoje, tá? A gente sabe que a terapia em dia ajuda bastante. Meditação, uma yoga, uma música, um mindfulness para poder restaurar, realmente colocar as energias mentais, as conexões mentais em ordem, isso tudo ajuda bastante. Não é uma coisa fácil, mas se a mulher procurar, a mulher ou o homem, a pessoa que está assistindo, quiser procurar, tem maneiras de fazer isso. E tem profissionais que fazem isso, psicólogos que fazem isso. O importante é se atentar para aquele momento de estresse e tentar controlá-lo da melhor forma possível. Como diz a minha terapeuta, né, porque eu também sou fã de terapia e faço já há muito tempo, quem tem que dar conta da gente somos nós mesmos, mas não significa que você tem que dar conta de tudo sozinho. Sempre busque uma ajuda, principalmente de especialista da saúde mental. Com certeza, é fundamental, é uma ajuda, é médico, é psiquiatra, é psicólogo, é terapeutas de outras maneiras que a gente sabe que existem tratamentos terapêuticos, é o educador físico, é o nutricionista, é uma abordagem multidisciplinar mesmo. Ali, né? Sim, é uma abordagem multidisciplinar mesmo, mas existe, mas para poder você ter acesso a isso, você tem que procurar.
Você tem que ir atrás do profissional. Agora, por falar em profissional, de quanto em quanto tempo as mulheres têm que procurar um médico? Seja ali o ginecologista, seja ali também um psicólogo. A gente sempre fala que, dependendo da situação, 15 dias ou semanalmente, né? Mas em relação ao médico mesmo, né, para ver a saúde inteira do corpo, de quanto em quanto tempo é o recomendável? Olha, eu vou falar assim, um ginecologista, um clínico geral, um cardiologista, eu acho que tem que ser pelo menos anual. Tá? Acho não, o ginecologista é anual, um clínico é o que eu falo, é um acho mesmo. Mas pelo menos uma vez por ano a mulher tem que procurar um atendimento com o ginecologista, colocar em ordem a saúde feminina. A maioria das vezes a gente acaba detectando outras situações e encaminha para um cardiologista ou para um clínico, mas pelo menos uma vez por ano. Agora, em relação também a essas visitas, o check-up também ele é necessário, né? Muitas mulheres às vezes vão lá só para fazer às vezes uma mamografia ou o Papa Nicolau, mas aquele check-up também para ver a situação do corpo inteiro, triglicerídeos, a questão do sangue, os níveis do sangue, isso é mais que necessário, né? É com cuidados, com ressalvas também, tá? Fazer exames em excesso também não é garantia de que você está cuidando mais da sua saúde. Que você esteja saudável. Ou que você esteja saudável. É realmente você ir ao profissional, conversar e na consulta profissional ele definir quais vão ser os melhores exames naquele momento em que fazer. É muito comum os pacientes entrarem em contato no consultório para marcar consulta e falar assim, doutor, você já pode me mandar os exames para eu já fazer e já levar na consulta os exames? Não dá para antecipar. Como é que eu vou saber quais exames eu preciso? Os exames fazem parte, é uma complementação da consulta. Então, eu não posso antecipar uma coisa que eu não sei qual vai ser a demanda. Às vezes, o próprio paciente já antecipa por conta própria, chega lá e fala, nossa, mas eu colhi um exame semana passada, você me pediu outro? Eu falei, vou, porque o que você trouxe não era o que eu precisava. Sabe? Então, assim, fazer exames em excesso também não é uma garantia de que você vai. O mais importante é você ir ao médico, fazer uma avaliação completa das necessidades e aí, baseado no que foi conversado, no que foi detectado, direcionar os exames necessários. E, sobretudo, esperar a avaliação do médico, porque já tem gente que pega os exames e já busca na internet e já interpreta ali, né? Já chega com o diagnóstico. Olha, eu olhei no Google, eu estou com a doença X. E até que se tira isso da cabeça já é um trabalho enorme. É outra consulta, são duas consultas, uma para entender a demanda e a outra para tirar a consulta do Google da cabeça. Agora, você disse em relação à alimentação, sono, questão também da atividade física, e o que a gente também tem que perceber é que tem que existir toda também uma rede de apoio para ajudar essa mulher a se cuidar. E quando a gente fala em rede de apoio, não é somente, por exemplo, família, quem está ali ao redor, não, são os amigos. Você está precisando de alguma ajuda, quer que te leve no médico e tal, ou então ter também uma rede de saúde também própria ali com médicos de confiança, tudo isso ajuda a mulher a ser mais saudável, né? Sim, com certeza. A rede de apoio é a saúde mental, né? Você estar com a sua saúde mental em dia, você ter um amigo para conversar, você ter uma familiar que você possa contar com ele naquele momento de correria. Eu vejo muito mulheres que chegam no consultório com os 2 filhos, porque não tinha com quem deixar, e aí às vezes elas deixam de ir na consulta. Ai, doutora, eu desmarquei minha consulta no mês passado porque eu não tinha com quem deixar meus filhos. Então, ter uma rede de apoio, um suporte é fundamental para a mulher, já que os homens não têm muito esse problema, né? Nenhum, né? Praticamente. Os homens não têm esse problema. A carga, como a gente já falou, ela acaba ficando para a mulher mesmo. Então, ter as mulheres que se ajudam, mulheres que se apoiam, que se suportam nesse momento, ele é fundamental. Agora, Ellen, você tocou num ponto aí muito importante, que é a questão de filhos, com quem deixar os filhos. Em relação a essa vida toda atribulada que as mulheres estão tendo, você como obstetra tem percebido também que o número de mulheres que querem ser mães tem diminuído? Não é que tem diminuído, a mulher tem postergado a maternidade, ela tem tido outras prioridades, elas, por conta do mercado de trabalho, elas querem trabalhar mais, conquistar mais, viajar mais, ganhar dinheiro e aí ter uma vida estabilizada. Só que quando ela chega onde ela queria aos 40 anos, não vem a gestação, porque a fertilidade vai caindo proporcionalmente. Hoje a gente já tem percebido que a taxa de fertilidade da mulher ela tem caído. As mulheres têm estado menos férteis mesmo.
Tem chegado moças mais novas com diminuição da reserva ovariana já antes dos 40 anos. Então, o que a gente tem recomendado para as mulheres hoje é não posterguem muito, mas se não tiver jeito, olha, não fizer parte dos planos, fazer uma consulta mesmo para avaliar a possibilidade de coleta de óvulos. É uma realidade hoje já para a mulher, ela poder fazer a coleta de óvulos mais cedo para poder postergar um pouco mais. Então, o que a gente tem visto é que as mulheres têm postergado a maternidade. E esse postergar a maternidade acaba, na sua visão ali, é uma exigência que hoje as mulheres se fazem justamente para ter essa vida mais estabilizada e conseguir dar mais conforto, ou é por conta que a sociedade mesmo já está fazendo isso? As duas coisas, tanto é uma cobrança própria como uma mudança mesmo de comportamento social. Então, a gente já tem aquelas mulheres que falam, não quero mesmo ser mãe, não encaixa no meu sonho, no meu desejo, no meu projeto, a maternidade, não consigo. Tem mulheres que falam no consultório, não consigo encaixar uma criança no meu dia a dia. E pronto, e aquelas mulheres que falam, talvez eu consiga fazer isso tudo, mas não agora, mais para frente. Então tem essas duas demandas. E acaba sendo até consciente isso, mas sobretudo é um respeito também com a criança que vai vir, né? Porque não adianta, eu sempre falo isso, as pessoas hoje estão tendo filhos praticamente como se fossem pets, tipo, eu vou deixar na creche o dia inteiro e depois à noite eu vou pegar e quero que a criança fique quieta e entregue um tablet para ela e pronto. Então assim, é uma forma também de respeitar a criança que está por vir, porque ela vai precisar de carinho, de atenção, mas sobretudo de uma situação ali bacana para que ela possa viver, né? Sim, tem essa situação que você falou também, tem a situação realmente dos pais que desejam ter os filhos, mas precisam de trabalhar também, né? Muitas vezes você está presente com a criança o tempo inteiro, você não tem tempo de qualidade com a criança, né? Às vezes, uma hora que fique ali em contato dos pais com a criança, seja muito mais proveitoso e de qualidade do que a mãe que passa o dia inteiro. Mas o casal que consegue planejar realmente e encaixar a criança na vida deles para que isso não aconteça é muito bom. Mas existe aquele casal também que mesmo planejando, é necessário que os dois trabalhem e a criança fique realmente com cuidado de terceiros. Ok, Eli, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais aí para o nosso público? Olha, o que eu deixo de considerações finais para o público não posterguem a saúde, não posterguem os cuidados com o seu próprio corpo. O seu corpo é a sua casa, é a única casa que você vai ter do início até o final. Então, cuide dela, consagre ela, respeite ela, durma bem, alimente bem, faça atividade física, cuide da saúde mental, para você ter uma vida mais saudável, mais próspera. Tá certo, então, Ellen, obrigado mais uma vez pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar novidades, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!